Olá, muito bem. Olha, eu aqui de novo e falando sobre nossos assuntos teóricos, um pouco de teoria marxista aqui para o podcast Mesa de Debates. Porém, apesar de ser nessa linha mais acadêmica, pegar alguns assuntos, alguns conceitos da teoria, do pensamento marxista, é sempre lembrando que aqui funciona aquela pegada de também pensar isso na prática, pensar essas questões do ponto de vista das eleições agora de 2022, do pleito eleitoral que nós estamos vivenciando, e uma forma de estar dialogando aí com a população, com os ouvintes, vocês que nos acompanham, e claro, uma forma de dialogar com os movimentos sociais, com a esquerda em geral, e também a população que às vezes escuta esses termos, essas terminologias, mas a coisa nunca é assim tão evidentemente clara. E procurar fazer pensar que, na verdade, e aí também abrindo a discussão para o campo do marxismo acadêmico, ou como alguns acabam também falando, do marxismo infértil, aquele que gera muito conhecimento, mas pouca ou nenhuma ação, é que nós estamos aí objetivando essas discussões. E no dia de hoje, falar aqui nesse fechamento, hoje dia 30 de agosto, amanhã dia 31 fechando o mês de agosto. Em setembro daremos uma outra pegada. Então agora encerrando agosto com a linha de terminologias marxistas. Hoje então falando aí sobre a questão da que já citamos em outros vídeos, essa palavra tão importante para a teoria e praxis, né, e prática marxista, a Bom, revolução. E o que é a revolução? A gente pode dizer, em linhas gerais, pelo nome da palavra, pelo significado da palavra e pela força, aquilo que ela quer trazer, evidentemente, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para essa linha de pensamento, temos que pensar a revolução até para antes do próprio Marx, de Engels, do próprio marxismo. Revolução não é algo de agora, não é algo que as pessoas necessariamente vislumbram para algum momento. A revolução ela parte muito bem já de outros tempos, quando a gente tinha fortes rupturas, quando a gente tinha fortes quebras, rompimentos dos antigos paradigmas políticos, econômicos, sociais em determinado um momento histórico e passamos a ter outros. A gente pode falar aí, por exemplo, quando tínhamos o modelo de produção asiático, depois quando passamos a ter a escravidão clássica, né? A escravidão grega, romana, egípcia, dos povos, entre aspas, originários das primeiras civilizações modernas, passando então para a etapa do feudalismo, numa outra concepção, numa outra cultura, e por final o capitalismo, junto aí com todas as suas renovações, e aí podemos novamente enxergar aí o termo revolução industrial, embora não seja revolução propriamente no termo marxista, mas não deixa de ser uma revolução também. Só me desculpem, muita poeira aí ultimamente, né? Tá precisando chover um pouco mais, independente aí do frio. Mas voltando aqui ao assunto,
é importante falarmos que houve de fato uma revolução e, em paralelo com a chamada Revolução Industrial, várias revoluções burguesas. O que foram elas? Foram os levantes que a classe burguesa, que até então não era a chamada classe dominante, não era a detentora da política, embora já fosse detentora dos meios de produção em seus respectivos países, mas ela não era ainda propriamente quem comandava a política, ela não era ainda a classe dominante nos seus países e precisou, claro, apoiada pelo grosso da população, pelas massas, pelos proletários, pelos camponeses, deem aí o nome que vocês queiram dar, nessa fusão, nessa união, fizeram aí, mobilizaram um processo revolucionário para derrubar as monarquias, as nobrezas e até mesmo a igreja nos vários países, principalmente no contexto europeu aí de história, como a gente conhece. E através dessas burguesias, apesar de termos tido, apesar de nós termos revoluções em vários outros países, a francesa, até pela nossa concepção, pelo nosso estudo de história, foi a que acabou tendo maior impacto internacional e até mesmo sendo base para estudos e outras revoluções ou outras rupturas e mudanças na agenda política, econômica, social, inclusive das chamadas colônias ou dos países da América, ou mesmo dos países de capitalismo periférico, mas isso já exigiria, claro, um tempo aí maior de vídeo, de explicação e, afinal de contas, não se trata aqui de uma aula de história de uma hora para a gente estar se debruçando e falando tanto sobre essas questões. Mas todos esses assuntos, com certeza, vocês poderão ver com mais profundidade em vários outros lugares. Aqui a gente está só dando uma peneirada mesmo para entender um pouco essa linha e o conceito de revolução. O que é importante entender é que principalmente as revoluções burguesas influenciaram muito o pensamento marxista de perceber que da mesma forma que a burguesia e já numa pegada de traição com as classes menos abastadas, com o campesinato, com o operariado, o proletariado de suas épocas, fizeram por onde fazer a revolução para poderem se colocar e até hoje se perpetuarem no poder e hoje serem a classe dominante, Marx e Engels, no socialismo científico, na base aí do pensamento marxista, entendem que precisaria de um novo processo revolucionário para justamente fazer por onde a classe dominada, ou seja, o proletariado, os operários, os camponeses, os indigentes, aqueles que são, devido à exploração, nem propriamente classe operária e camponeses são por tão ali no limite da exploração humana estão, mas todos esses pertencem aí à mesma classe de explorados que precisariam se unir, que precisariam de uma aliança política junto com partidos, grupos, movimentos sociais, com vanguardas revolucionárias, entendendo aí a vanguarda revolucionária como as pessoas que obtiveram por diversas questões, um aprofundamento, um maior conhecimento, tanto da teoria quanto da prática e da luta revolucionária, seria necessário essa fusão para justamente guiar uma ruptura do atual modelo político-econômico, uma forma de usar a eleição como
chegar a essas pessoas, propor uma nova política, discutir uma nova ideia e sempre martelar na cabeça das pessoas o máximo possível, martelar no bom sentido, que elas desacreditem do sistema liberal burguês, que elas desacreditem daquilo que a gente vê e entende hoje como a política segundo o pensamento liberal deve ser, e que na verdade a democracia, a liberdade, essas palavras muito bonitas, elas têm e podem ter na prática significados muito melhores e muito mais concretos do que aqueles que a gente realmente vê no dia a dia, do que aqueles que as pessoas realmente sentem no seu dia a dia, que não é realidade num mundo onde, de forma geral, nós temos a chamada democracia burguesa, o Estado democrático de direito burguês imperando, porque é muito bonito se falar em Estado democrático de direito, se falar em democracia, se falar em um regime liberal, mas sempre querendo florear e querendo esconder a terminologia, o termo burguês, de todas essas expressões, esquecendo que tudo isso é o quê? É a burguesia procurando manter o poder dela. E como já discutimos aqui em outros vídeos, em outros momentos, quando esse modelo, entre aspas, perfeito do ponto de vista da burguesia, começa a ruir e pode acabar propiciando levantes, movimentações e até mesmo processos revolucionários, é que ela acaba tendo que recorrer ao extremismo, à direita, à face mais cruel do capitalismo, ou seja, o fascismo, para justamente fazer uma contracorrente, fazer um movimento de choque, de embate ao movimento revolucionário do ponto de vista marxista, a um movimento de levante, a um movimento de tentativa de romper com o atual sistema, onde burguesia é a classe dominante e proletários, explorados são a classe dominada, daí nós acabamos tendo o fascismo. Quando o fascismo, entre aspas, exagera, ou quando o fascismo começa a não dar conta do recado, ou ele passa a tomar medidas que, em alguns aspectos, contrariam a vontade da burguesia ou de maioria da burguesia, ele passa a não servir mais e, novamente, volta o discurso do livre mercado, o discurso do Estado democrático de direito, o discurso das liberdades individuais, e aí acaba novamente, e em parceria com a chamada centro-esquerda, ou os progressistas, ou a esquerda democrática, ou seja lá que nome vocês queiram dar, acaba então com isso havendo uma luta para dar uma escanteada, né? Dar uma colocada aí de escanteio ao fascismo, tentar colocar o fascismo, empurrar o fascismo aí para o canto e voltarmos ao mesmo regime liberal burguês, que vai criar uma ilusão na classe trabalhadora, uma ilusão no proletário, achando que está num momento melhor, achando que está num momento de democracia e participação, quando na prática a gente sabe aí que entra política, entra governo, entra eleição, sai eleição, e concretamente a coisa nunca muda a rigor para aquilo que a gente pretende, porque a base, né, a pirâmide continua a mesma. No topo, na classe dominante, a burguesia, embaixo, a classe dominada, o proletário, os camponeses, os explorados. Por essas e outras, a importância da revolução, pois, como já dissemos,
assim como houve a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa e as demais revoluções burguesas dos séculos passados, está na hora de, a exemplo de algumas revoluções do século XX e discursos e tentativas de futuras revoluções nesse século XXI, aí sim um levante popular, uma organização, uma discussão, uma união das forças de esquerda, uma união das forças dos trabalhadores, das forças produtivas, do camponês, do trabalhador, do operário, da operária, dos explorados, daqueles que sequer estão nessas classes devido ao tamanho de injustiça e lesão social que sofreram devido à exploração do sistema, é necessário uma união de todos esses grupos com uma orientação, e não é domínio, não é comando, não é chefia, né? Eu acho que é melhor a gente usar a palavra orientação nesse caso, num viés democrático, justamente essa união de trabalhadores e partidos que defendam de fato um viés revolucionário, um viés de trabalhadores, um viés de política classista contra o atual sistema. Ou seja, derrotando o atual sistema, nós teremos então exatamente a união com trabalhadores, trabalhadoras, um levante, que esse levante será, podemos chamar de a revolução, o processo revolucionário que a gente pretende para justamente romper com o atual modelo que a gente tem. Falando aqui no vídeo, eu acredito que talvez fique um pouco bagunçado, eu entendo, para muitas pessoas. Talvez numa lógica mais professoril, né? Talvez desenhando numa lousa, escrevendo, ou com desenho, citando exemplos, a coisa pudesse ficar até um pouco mais clara. Mas em linhas gerais, acho que deu para entender um pouco o que é a revolução num sentido marxista e por que ela é importante. Eu não tenho aqui a resposta, se é que vocês devem estar aí se perguntando do outro lado da tela, como fazer isso, como isso vai acontecer e como será a revolução. Na verdade, eu convido todos vocês a justamente conhecerem, gostem ou não, mas conhecerem os chamados partidos revolucionários, os partidos de esquerda que não estão tendo visibilidade no pleito eleitoral, porque justamente eles buscam, embora com diferentes práticas, com diferentes linhas de pensamento, mas grosso modo todos eles buscam justamente isso que nós estamos defendendo e trazendo aqui. Justamente por isso é que nesse espectro eleitoral, nessa pegada eleitoral, eles acabam ficando de fora. Não é à toa. Fala-se em porque eles não têm eleitores, porque eles não têm representação no Congresso, porque isso, porque aquilo, mas entre outras justificativas, a principal que nós sabemos é essa. É uma tentativa, quanto maior melhor, de evitar a presença dessas candidaturas. Mas no Paraná chamaram, no Piauí chamado, mas a moça do PCO se engasgou toda, tropeçou toda. Não vou entrar nesses detalhes agora no vídeo de hoje. Isso aí é assunto para uma outra discussão. A questão é, vimos agora o debate para presidente 2022 na Band. Não foram chamados os candidatos das principais legendas de orientação marxista. E sabemos aí previamente que em outros debates também não serão chamados. Por isso,
essa discussão aqui que estamos fazendo. Mas, repito, para além de uma questão meramente eleitoral, é uma questão de discutir com a população, é uma questão de conversar com trabalhadores e trabalhadoras sobre o que eles defendem, sobre o que é a revolução e o porquê que não bastam as eleições como forma de mudar a realidade que nós estamos. Porque não são elas que vão quebrar a pirâmide dominadores e dominados, e sim a revolução. Se o grande problema é essa pirâmide, apenas a revolução, apenas o processo revolucionário do viés marxista é que vai de fato quebrar, romper essas pirâmides e termos apenas uma base onde teremos apenas uma única classe, vamos chamar assim, e será o fim do esquema de exploração e pessoas exploradas. Como eu disse, esse é um vídeo básico, esse é um vídeo teórico, mas que busca influenciar, mostrar e incentivar a necessidade da prática desses conceitos, já que o marxismo, além de uma corrente teórica, é uma corrente que visa a necessidade da prática daquilo que ensina, daquilo que estipula nas suas filosofias. E por mais que muitos que aqui estão assistindo, que estão me escutando, devem pensar que talvez eu esteja no mundo da Lua, a minha resposta é que no mundo da Lua, com todo respeito, estão aqueles que acreditam que apenas a eleição, que apenas acreditar num discurso bonito e, entre aspas, democrático, nós teremos uma significativa mudança política, social, econômica e ambiental, né? Aí falando para os defensores também da questão ambiental. Pura e simplesmente pelo viés das eleições, nós não teremos. Por isso a necessidade de discutir esses outros caminhos e de se resgatar o marxismo, a teoria e buscar sempre a prática com a união dos movimentos sociais, dos grupos políticos, dos partidos, da militância de esquerda de uma forma geral. É isso que nós do podcast Mesa de Debates, grosso modo, defendemos e trazemos aqui para esse mês de agosto, encerrando esse mês de agosto, com a nossa pegada teórica, porém visando também a prática, porque é isso que determina a filosofia marxista. Convido vocês a estarem sempre nos acompanhando, vendo as entrevistas e os demais vídeos com as nossas análises. Agradeço, fechando aqui o mês de agosto, e em setembro vamos para uma pegada mais eleitoral, porém sem esquecer de toda essa base marxista que nós estamos trazendo aqui para vocês. E se vocês estão achando estranho as tantas vezes que eu falo a palavra marxista aqui, é porque a gente não tem medo de usar esse termo, que aliás eu acho que é outro grande problema da esquerda, principalmente da esquerda revolucionária, que às vezes parece que esconde o nome do seu principal teórico, dos seus principais teóricos, e eu acho muito ruim isso. Porque é preciso saber de onde vem a base, e não é uma base qualquer, é uma base de profunda competência analítica da realidade, que mostra pra gente por que da importância de rompermos com o atual sistema.
Por isso não temos vergonha aqui de falarmos que somos de uma base marxista e é o que defendemos aqui no canal e, portanto, queremos trazer esse debate com toda a esquerda e os trabalhadores e trabalhadoras de uma forma geral. Portanto, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando aí sobre a questão da revolução. Muito obrigado e tchau!